Oi pessoas, eu sou um solzinho iluminando para vocês e hoje eu vou fazer uma resenha do livro Mais Esperto que o Diabo. E vamos lá! Então, o livro tem os créditos do Napoleon Hill, que foi o autor original, em 1937. E depois ele foi feita a introdução pelo Tiago Nigro e M. Conte Jr. fez a tradução e o epílogo. Basicamente, esse livro fala que o diabo, ele não é um ser de tridente. O diabo não é aquele ser de tridente e chifrinhos que manda as pessoas pro inferno quando elas morrem. Não, o livro diz basicamente que é como se fosse uma energia negativa, a parte negativa do elétron, que é responsável por muitas coisas ruins, por exemplo, os seus vícios ou o seu descontrole. E basicamente ele frisa 3 pontos: a lei do ritmo hipnótico, o funcionamento da alienação e da não alienação e o tempo. Basicamente, uma pessoa se torna alienada quando ela deixa de estar com propósito, entendeu? Ela apenas existe e vai fazendo com que as coisas se acumulem dia após dia. Na verdade, resumindo em uma frase mais precisa, os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos por meio da definição de propósito, amparada por planos definidos com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo. Ou seja, os seus pensamentos, quando eles são positivos, e também as coisas que você faz, as suas ações, elas criam a realidade, elas formam as coisas que se materializam no plano físico. E o autor, o Napoleon Hill, no caso, ele estava estudando sobre o sucesso e o fracasso, e ele teve que passar por diversos momentos de praticamente fim do poço antes dele conseguir desenvolver a entrevista com o diabo, que é uma coisa bem louca, tipo, acho que era ele com ele mesmo, porque no caso, se o diabo é uma energia, é uma força, uma energia ou uma força da natureza, para ele conseguir colocar isso, ele teve que usar o eu superior dele. Ele fala sobre isso no livro, que é como se existem 2 eus: o seu eu animal e o seu eu superior, que ele é formado de fé, enquanto o seu eu animal é formado por medo. E aí tem entrevista com o diabo, ele e o diabo, ele fazendo várias perguntas de como funcionam, por exemplo, as escolas, que as escolas não te preparam para a vida, para as coisas práticas, não ensinam como transmutar, mas ensinam matérias, ensinam diplomas, te fornece diplomas e não te ensina coisas, entendeu? E aí, inclusive, tem uma parte que fala, tipo, ao invés de ensinar português, matemática, geografia, ensine as crianças a importância de expressarem seus próprios pensamentos sem medo e as ensinem a aceitar ou rejeitar por sua própria vontade. Mostrar o tempo, o que comer, o quanto comer, no caso, o glutão, todos os seus vícios e coisas que levam a pessoa à alienação concluem com que o diabo leve as almas dessas pessoas. Tipo, quando ela morre, ela vai para o plano do diabo, ela não vai para a oposição, que seria de Deus, no caso. E para isso, a pessoa tem que viver uma vida de propósito, de determinação, de não alienação. Tem alguns capítulos bem interessantes sobre o seu propósito definido, autodisciplina, educação e religião, aprendendo com a adversidade, no caso que toda a adversidade, todos os problemas, eles trazem em si uma semente, não uma planta, uma semente de sucesso equivalente. Ou seja, você pode usar a própria adversidade para fazer com que uma nova ideia, para que um novo caminho surja. E harmonia e precaução, ambiente, tempo, harmonia e precaução. Enfim, é um livro muito interessante para ser analisado e principalmente aplicado, e traz alguns conceitos muito interessantes mesmo. Eu acho que pela época em que ele foi publicado
isso foi uma coisa meio, nossa, entrevista com o diabo. Mas se você desconsiderar um pouco as procedências duvidosas dessa entrevista e focar mais nos ensinamentos, tem muitas coisas que são muito interessantes. Isso eu falando aqui em 2021, né? De presente. Então, eu acho bem interessante recomendar que as pessoas leiam e procurem aprender um pouco mais, principalmente nos tempos de hoje, com a internet, a gente tem tantas opiniões contrárias, e formar uma própria opinião que seja baseada na verdade, o mais científico possível, é uma coisa muito importante. Recomendo e boa leitura. Esses são alguns tópicos do livro e eu recomendo bastante a leitura, muito construtivo. Ele tem 100 e algumas páginas, tipo 100 e poucas páginas, 192 por aí. E se você gostou dessa resenha e se você vai ler o livro, alguma coisa assim, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa o seu like e manda pra mim mais livros bons.